leve, ele deixava seus lábios ressequidos roçarem os cabelos mornos e a nuca em brasa. Era a sensação mais doce, mais forte e mais misteriosa que o rapaz jamais tivera. Nada em suas sórdidas atividades venéreas do inverno anterior ao menos lembrava aquela carícia feita de penugem, aquele tormento de desejo. Ele se teria demorado para sempre na delícia arredondada da pequenina saliência que se levantava no meio do pescoço dela, caso Ada também ficasse inclinada para sempre. E caso o pobre coitado fosse capaz de suportar por mais tempo o êxtase do contato de sua boca, agora imóvel como se pertencesse a uma estátua de cera, sem nela esfregar-se com um abandono ensandecido. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros para se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar de Ada o Ardor, do Vladimir Nabokov. O Nabokov nasceu em 1899 na Rússia e morreu em 1977 na Suíça. Ele é um dos maiores escritores do século XX. O livro mais famoso dele é, obviamente, Lolita, que é talvez uma das obras mais conhecidas do mundo. Mas ele escreveu muitos outros. Ele foi também professor de literatura e ele foi, enfim, um escritor muito importante, muito renomado. Ele é tido como um fenômeno da literatura porque a língua mãe dele é o russo e ele escreveu os 9 primeiros livros em russo. Então ele passou a escrever em inglês e ele dominou absolutamente o inglês a ponto de escrever livros lindos, livros super experimentais, numa língua que originalmente não era a língua mãe dele. Um outro escritor que, aliás, fez isso, que começou a escrever na língua que não era a língua mãe, é a Anais Nin, que a gente já leu aqui, o Delta de Vênus. Ela é francesa, mudou para os Estados Unidos, e depois de um certo tempo nos Estados Unidos, ela começou a escrever em inglês, inclusive nos diários. O Ada o Ardor é o último livro do Nabokov, foi publicado em 1968. Existia uma grande expectativa em torno desse livro, porque antes dele tinha sido publicado já o Lolita, que foi publicado em 55 na França, em 58 nos Estados Unidos. E o Ada o Ardor foi publicado diretamente nos Estados Unidos, existiu um grande hype. Ele foi considerado um dos maiores romances da segunda metade do século XX. Ele é uma paródia de romances do século XIX, misturada com ficção científica, ensaios filosóficos, várias coisas. E isso torna o livro, assim, bem estranho, pelo menos no começo. O livro se passa em outro planeta, muito similar à Terra, chamado de Demônia ou Antiterra, que é como se fosse a Terra com o tempo e os espaços um pouco misturados, algumas coisas são iguais, outras não. Então o livro se passa num lugar que é meio que uma mistura da Rússia com os Estados Unidos e conta a história da Ada Wien e do Ivan Wien, que são irmãos, porém criados como primos. Eles descobrem quando são pré-adolescentes que na verdade eles são irmãos e ao mesmo tempo eles começam a ter um caso. E esse caso dura a vida inteira deles. O livro é narrado por eles quando eles já têm 90 anos. E vai contando todas as como eles começaram a se envolver e toda a vida deles, as idas e vindas. E o triângulo amoroso que se formou entre os dois e entre a meia-irmã deles, que é a Lucinda, também chamada de Lucette. Que se apaixona pelo Ivan e que tem um caso com a Ada e que passa o livro inteiro tentando ter um caso com o Van. Enfim, é uma grande confusão esse livro. E um monte de incesto. Ele só vai estabelecer mais claramente que ele não tá se passando na Terra mais pra frente, então de início você começa num estranhamento muito grande. Pera, que lugar é esse? Ele tá dizendo que ele tá se passando em 1890, mas as pessoas têm carro, o que tá acontecendo? Ele é tipo um grande exercício de linguagem e de literatura e metaliteratura. Ele tem todo um intertexto com outros livros do Nabokov. Ele vai citar e fazer piadinhas com grandes romances, então aparece, por exemplo, um diretor de cinema doido que chama Vronsky. Vronsky é o nome do amante da Anna Karenina. Tanto que ele começa com uma piada com a frase de abertura do Anna Karenina. Então esse livro começa com todas as famílias felizes são mais ou menos diferentes. Todas as famílias infelizes são mais ou menos semelhantes. Que é tipo uma versão invertida da frase de abertura da Anna Karenina, que é uma das frases de abertura mais famosas da literatura, que é famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. E quando ele chama de crônicas de uma família, ele também tá fazendo esse tipo de piada. Por exemplo, quando você pega Guerra e Paz é um livro que vem com uma árvore genealógica no início. Então, assim, Nabokov ainda por cima é um escritor russo, né? Ele tá realmente enchendo o livro de referências ao Tolstói, brincando com os grandes novelões russos, que também eram cheios de reviravoltas, incestos e gente que se mata e essas coisas.
Ele cita o tempo inteiro escritores russos como se fossem escritores da Antiterra, né? Com nomes às vezes um pouquinho alterados, mas que obviamente contam histórias, sei lá, enfim. Essa edição tem um pós-fácil do Brian Boyd, que é um especialista em Nabokov, e ele chega a comparar esse livro com Ulisses, porque é isso, ele é um livro com uma linguagem muito única e um trabalho muito peculiar de narrativa e de todas essas coisas, o que torna ele um livro muito interessante, mas difícil. Foi uma leitura difícil. E eu achei impossível de ler inglês. Eu tentei primeiro ler inglês e eu não tava entendendo absolutamente nada. A linguagem é tão importante, ele inventa palavras, ele usa, muito vocabulário estrangeiro, né? Estrangeiro assim, não americano. E ele inventa, ele mistura, ele usa palavras que eu nunca saberia inglês, porque nem a tradução em português direito eu sei. E aí eu falei, não, impossível, eu vou ter que ler em português. E sabendo que você não vai entender muita coisa, que você só tem que ler e seguir em frente. Vai indo, uma hora termina, no final, quando acabar, você vai ver que, assim, algo do livro você reteve, entendeu e tá bom, você pode viver com isso. Esse é um livro em camadas, entendeu? Assim, você não vai entender tudo, porque você não tem todo o repertório que o Nabokov tá pedindo, mas dependendo do repertório que você tiver, você vai entender de uma porcentagem aí de um jeito ou de outro. O livro mistura elementos biográficos do Nabokov também. Então, por exemplo, o Ivan tem sinestesia, que é uma coisa que o Nabokov tinha. A Ada coleciona insetos, estuda insetos, principalmente borboletas, larvas, etc. Que é uma coisa que o Nabokov estudava também, que ele se interessava muito. Que você vai pegando mais ou menos conforme você conhece mais ou menos da vida dele. E que é bem interessante, eu acho mais interessante por ser a obra final dele, na verdade. Quanto ele trabalhou nela, de tudo que ele colocou e de fazer todas essas brincadeiras e misturas, realmente meio que pra ser a obra-prima, assim, sabe? É um livro difícil, é um livro que exige, mas a gente achou o livro um pouco chato. A edição em si, a diagramação da edição é muito ruim, mas a tradução do Georg Dauster, que traduziu todo o Nabokov, que é um puta tradutor, então assim, a tradução em si, eu tenho certeza que ela é muito boa, mas realmente a diagramação te dá aquela sensação de que você tá lendo, e você não tá saindo do lugar. Para reduzir, eles aumentaram o tamanho do livro, fizeram uma letra minúscula, margens pequenas, quase não tem espaçamento, e aí você começa a ler e você nunca sai do lugar. Então é isso que a gente tinha pra falar dele. O nosso próximo livro vai ser um quadrinho, o Kama Sutra, do Milo Banara, porque ele também é uma ficção científica. E, enfim, deixa um comentário aqui se você já leu esse livro, se você não leu esse livro, como foi a sua experiência de ler esse livro? Foi sofrida? Siga o canal, siga a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau! O vívido rubor de uma orelha visível e o torpor que aos poucos invadia o pincel eram os únicos sinais assustadores, de que ela estava sentindo a pressão crescente de suas carícias. Sem dizer uma palavra, ele se retirava furtivamente para o quarto, trancava a porta, pegava uma toalha, tirava a roupa e evocava a imagem que pouco antes deixara para trás, ainda tão brilhante e segura quanto uma chama protegida pelas mãos em concha, para dela se desfazer com brutal sofreguidão.